em nome de Jesus. Glória a Deus. Bom, hoje eu quero falar com vocês sobre quebrar ciclos negativos. Todos nós lutamos contra determinadas coisas que não fomos nós que causamos. Nós, muitas vezes, recebemos porque foram transmitidas através da nossa linhagem familiar. Assim como você herda o DNA dos seus pais, que determina a cor dos seus olhos, a cor da sua pele, a sua altura, que tipo de cabelo você terá, também com isso alguns hábitos, eles vêm de geração em geração, comportamentos que vieram através de pessoas que viveram antes de você. Então tem muita gente hoje lutando contra alguns hábitos, contra alguns pecados, alguns problemas e limitações, que vêm justamente dessa carga genética e influência do passado no seu presente. Eu vi a história de um jovem que ele havia sido vítima exatamente do que eu estou te falando. O seu pai, ele foi indiciado por fraude bancária. O avô daquele jovem também tinha se envolvido com problemas de sonegação. Aí, 20 anos depois, aquele jovem, ele foi preso justamente por conta de falcatruas na empresa onde ele trabalhava. O que aconteceu foi que ele deu continuidade a um ciclo de fracassos, de derrotas, de maldição geracional. Mal sabia ele que ele estava simplesmente dando continuidade àquilo que ele viu acontecer lá no seu pai, no seu avô. Parece que não foi ele quem escolheu aquela vida, mas parece que foi aquela vida que o escolheu. E isso vai continuar passando de geração em geração, até que alguém se levante, erga a cabeça e diga: chega, não vou mais permitir que isso continue na minha vida, na minha família. Eu vou quebrar esse ciclo negativo na minha família. Então olha só, não começou com você, tudo bem, mas a boa notícia é que vai terminar com você, amém? Você vai colocar um ponto final, você vai ser aquela pessoa que então vai ter esse discernimento, essa revelação de que precisa mudar, vai botar um fim num ciclo negativo. Você foi chamado para definir novos padrões, quebrar ciclos geracionais. Você é a exceção lá onde você vive, lá na sua família. Se todos na sua família tiveram problemas com a lei, você vai ser diferente, você vai ser a exceção. Se todos na sua família tiveram casamentos fracassados, você vai ser a diferença, você vai ser a exceção, você vai quebrar esse ciclo de fracasso. Você e todos da sua família vão começar agora a experimentar um novo estilo de vida. Aquela mentalidade de derrota, de pobreza, que também você herdou da carga genética dos seus antepassados. Não tem o pai rico e o pai pobre. Essas coisas precisam ser quebradas. Você precisa dar lugar a uma nova mentalidade. Só que para isso você precisa querer, você precisa se levantar, você precisa tomar uma decisão para experimentar uma diferença. Na Bíblia, em Números capítulo 25, essa é uma história que aconteceu lá no Velho Testamento. Os israelitas, eles haviam abandonado o Senhor, e um falso profeta chamado Balaão, todo mundo aqui já foi falar de Balaão, né? Esse profeta Balaão, ele incentivou as mulheres midianitas a atraírem os homens de Israel para que estes adorassem os seus ídolos. O que aconteceu? Os homens de Israel morderam a isca, e eles foram seduzidos pelas mulheres midianitas, e começaram a festejar com os midianitas, e começaram a adorar o Deus deles, que é Baal. Havia todo tipo de imoralidade, transigência acontecendo de um lado para o outro,
E algo precisava acontecer para colocar um fim em todo aquele mal. Um dos israelitas levou uma mulher para sua tenda, desafiando Moisés, porque Moisés havia proibido isso. Mas ele não quis nem saber. Para afrontar Moisés, ele levou uma mulher midianita para sua tenda. O que aconteceu é que um jovem chamado Finéias, fala comigo, Finéias, não esqueça esse nome. Ele entrou na tenda e ele matou aquele casal. A atitude de Finéias foi drástica, foi radical, foi uma atitude não recomendada por ninguém, mas ele pôs um fim naquele mal. E presta atenção no que eu quero falar hoje aqui com você. A Escritura diz aqui no Salmo 106, versículo 30. Olha só como isso foi algo marcante. Aconteceu lá em Números capítulo 25, melhor dizendo, e foi repetido lá nos Salmos 106, versículo 30, quando diz: Finéias teve a coragem de intervir e a praga foi interrompida. Diante de toda aquela devassidão de pecado, uma pessoa entrou e disse: eu vou decidir honrar a Deus. Hoje eu vou fazer com que o nome de Deus seja honrado de novo aqui nesse arraial. Finéias era o nome dele. E então ele entrou e ele então pôs um fim naquela praga, como está escrito aqui no Salmo 103. E você percebe que a praga cessou. Com a atitude dele, o mal se esvaiu do povo hebreu. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, trazendo para a nossa realidade hoje, você precisa ter esse discernimento. Quando Deus trouxer uma revelação para o seu coração, lá no ambiente onde você vive, seja no escritório, seja na sua família, seja no lugar onde você convive, se você está convivendo com o mal, com a injustiça, com a corrupção, entendeu? Com a imoralidade, você precisa se levantar como Finéias se levantou, e precisa botar um fim neste mal. A praga acabou. Deus pode estar querendo levantar nos nossos dias Finéias na sociedade, pessoas que vão colocar um ponto final em muita coisa errada que está sendo feita. Pode haver bagagem negativa, pode haver também vícios, mediocridade, mas só precisa de uma pessoa, um homem comum, se levantar com uma postura de posicionamento para que o ciclo de derrota seja quebrado. Portanto, a minha oração é que Deus esteja levantando muitos e muitos Finéias na nossa sociedade, na nossa nação, nas nossas famílias. Finéias, ele teve que matar a afronta, matar a adoração aos ídolos. Foi drástico, extremo, mas o que não te mata, o que você não mata, acaba te matando. É desse jeito. Se você não cortar o mal pela raiz, depois você vai ter que conviver com aquele tronco intransponível na sua vida. Portanto, tem coisas que você não pode deixar para amanhã, você precisa fazer hoje. Há coisas negativas na sua linhagem familiar que precisam que você se levante e mude aquele ciclo, ou aquele destino já estabelecido. Você não pode permanecer mais do jeito que você está. Você precisa se levantar e dizer: chega. Há determinadas coisas que só vai mudar na sua vida o dia que você disser: basta, chega, acabou. O dia que você se revoltar contra as situações. Essa atitude de se revoltar contra as situações, ela é tida como positiva nesse aspecto que eu estou falando aqui para você. Você pode parar o mal agora mesmo. Apenas uma atitude, apenas um posicionamento, apenas uma palavra. Você não imagina o poder que uma atitude tem. Você não imagina o poder que uma declaração de propósitos faz. Você não tem ideia do poder de Deus que tem na sua vida, do poder que a sua decisão pode causar no mundo ao seu redor. Deus, Ele só está esperando uma atitude sua para avançar com o projeto dEle na sua vida. Deus está esperando só que alguém lá na sua família se levante, para que Ele possa derramar
todas as promessas que Ele tem preparadas, com a etiqueta, com o nome, sobrenome de vocês. Mas precisa alguém se levantar. Precisa haver um Finéias que tenha coragem e dizer: isso pode ter sido normal até hoje, mas a partir de hoje vai ser diferente. Amém, pessoal? Quantos estão entendendo o que Deus está falando com a gente hoje nessa manhã? Amém? Bom, pastor, ninguém na minha família é bem sucedido. É porque nunca ninguém teve essa revelação. Ah, na minha família, pastor, a gente mal consegue sobreviver em paz dentro de casa. Até quando vocês vão viver assim? Até quando vai ter que ser debaixo desse furacão? Debaixo de guerra? Isso é o que foi passado para você, de que sempre foi assim e vai viver para sempre assim. Mas Deus manda dizer que não, pode mudar hoje. Pode mudar a qualquer momento na sua vida. É simbólico. Você tem que matar o pecado, mortificar a carne, senão o pecado vai matar seus sonhos, vai matar também a sua liberdade, vai matar o seu propósito de vida. Agora, seja um Finéias, tenha a coragem de entrar. Pode ser difícil, mas Deus jamais iria desafiar você a fazer algo que Ele não te desse a vitória. Você crê nisso? Deus nunca vai te colocar numa missão para te envergonhar, para você perder, para o nome dele ser envergonhado. Não, se Deus te revela, se Deus te mostra e Ele te desafia, é um sinal de que Ele está contigo, de que Ele quer usar você para mudar a situação e fazer com que você seja o ponto de inflexão na situação que você vive. Seus filhos estão contando com você no futuro, sabia? As próximas gerações estão contando com o posicionamento de vocês hoje. Dependendo do posicionamento que você tiver hoje, vai determinar na vida dos seus filhos daqui a 15, 20 anos. Lembra da história que eu contei aqui? Do dono da hospedaria que não abriu a porta para Maria? Se ele tivesse aberto, ele estava milionário para o resto da vida, ele e todas as suas gerações. Só que ele tomou a decisão errada. E tem coisas que não tem como decidir duas vezes, ou errar duas vezes, só erra uma vez. Então hoje, você precisa olhar para a sua realidade, pensar no seu futuro, nos seus filhos, nos seus netos, nos seus bisnetos, porque o destino deles está em jogo, e você pode determinar hoje, se eles vão lidar com as mesmas coisas que você está lidando hoje, ou serão outros tipos de problemas na época deles. Ainda haverá essas pragas, por assim dizer, se você não se posicionar, se você não tomar uma decisão. Então o favor de Deus, Ele está hoje sobre a sua vida e vai permanecer para sempre na sua descendência. Você precisa enxergar por esse lado. As coisas com as quais você lutou no passado, não tem que necessariamente ser o objeto da luta dos seus filhos. Você tem que ser para eles um ponto já resolvido. As correntes que te prendem hoje não podem continuar te prendendo para sempre. Você tem que se libertar dessas coisas que te amarram, que não permitem você avançar e crescer. Fortalezas que mantiveram você caído no passado, precisam ceder para novos momentos, para novos tempos. Quando você olha, por exemplo, para a sua linhagem, você vê tanta coisa que aconteceu na sua família que você lamenta, né? Puxa vida, por que aconteceu desse jeito? Por que não foi diferente? Não foi diferente. Amém. Mas hoje pode ser diferente. Hoje você pode fazer a diferença. Aqui está a beleza. Deus te dá hoje a oportunidade de mudar a sua vida, de mudar o seu destino, de influenciar no destino dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos. Voltando aqui para a história que eu estou contando para vocês de Finéias, está escrito lá no capítulo 25, 11. Disse Deus a Finéias, olha só: como você teve coragem de agir e acabar com essa praga, farei uma aliança de paz com você, e os seus descendentes serão sacerdotes para sempre em Israel. Olha só como que Deus trabalha, gente. Quando você se levanta e acaba com a maldição, quando você joga fora toda aquela bagagem negativa e quebra os ciclos negativos,
Deus, ele diz: eu não vou só honrar você, eu vou honrar você e os seus filhos. Amém? Você e a sua geração também serão benditos nessa terra. Então é uma promessa que os nossos filhos vão receber de Deus por conta da nossa decisão hoje. Eu vou colocar uma bênção duradoura na sua linhagem familiar, disse o Senhor sobre Finéias. E aconteceu sim, de que a sua descendência foram todos sacerdotes do Deus Altíssimo. Irmãos, na Escritura, conta a história de Isaac, o filho escolhido de Abraão. Quando ele estava velho já, ele chamou seus 2 filhos para abençoar. O mais velho chamava-se Esaú, o mais novo chamava-se Jacó. Porém, Rebeca, a sua esposa, ela amava mais Jacó do que a Esaú. E ela então fez uma tramóia lá, por trás, dos panos, ela trocou os meninos. Ela então enganou Isaac, passando Jacó como se fosse Esaú. Jacó, ele tinha a pele lisa, não tinha pelos. Esaú era cabeludo, peludo. Você acredita que a Rebeca, ela colocou pelos no filho Jacó para ele parecer com Esaú? Porque Isaac já estava velho e não enxergava mais. Então ele colocou a mão assim, e perguntou assim: deixa eu ver se é o Esaú mesmo, porque eu conheço o Esaú. Quando pegou no braço de Jacó, o braço de Jacó estava todo peludo, mas era tudo falsidade. E ele então abençoou Jacó. Aquela atitude de Rebeca influenciou na vida de Jacó. Porque Jacó, segundo a tradução do seu próprio nome, significa enganador. Olha como é que o negócio funciona. A Rebeca, mãe de Jacó, gerou um Jacó que enganou seu pai. E a vida de Jacó, ela sempre foi marcada por esse tipo de tramóias. Jacó, ele sempre era trapaceador, trapaceava as pessoas nos negócios. Aí o que aconteceu? Eles brigaram, os irmãos, e Jacó foi lá para encontrar a sua esposa, sua futura esposa. E ele se hospedou aonde? Na casa do seu tio Labão. Lembra da história de Labão? Irmão de Rebeca. E o que aconteceu? Ele fez um trato com Labão. Labão disse para ele: se você trabalhar 7 anos para mim de graça, eu deixo você casar com a minha filha. E ele: eu topo, apaixonado pela filha dele, E ele trabalhou 7 anos de graça para o Labão. E quando terminaram os 7 anos, ele deu a sua filha Lia para Jacó se casar com ela. Mas Jacó falou assim: mas não foi isso que nós combinamos, eu queria casar com a Raquel. Aí ele falou assim: não, com a Raquel não, com a Raquel você tem que trabalhar mais 7 anos de graça para mim. Ou seja, ele foi enganado também pelo seu tio Labão. Então ali era um enganando o outro. A Rebeca enganou Isaac, o Jacó enganou Esaú, e também o Labão enganou Jacó. Até o dia em que Deus mudou a vida de Jacó. No vale do Jaboque, o anjo de Deus apareceu para Jacó e mudou a sua história. A partir de hoje, disse o anjo: você não vai mais se chamar Jacó. A partir de hoje o seu nome será Israel. Daí veio o nome Israel, aquele por quem Deus luta. Gente, essa história, ela reflete isso que eu estou falando para vocês. Ele estava num ciclo de maldição geracional, mas Deus interviu naquele ciclo e permitiu que Jacó fosse uma outra pessoa. E Deus faz isso ainda hoje. Deus faz isso todos os dias, desde que alguém se posicione diante do Senhor. Observe como que o mesmo pecado, ele acompanhou aquela família por gerações. Por gerações. Engano, manipulação, desonestidade, tudo isso não era coincidência. Era ciclos negativos que precisavam ser quebrados. Então, em muitas famílias hoje também, existem esses ciclos negativos, ciclos de falhas, que precisam ser quebrados, que precisam ser interrompidos. No caso lá de Finéias, Deus levantou Finéias. No caso de Jacó,
Deus mandou um anjo. O que será que vai acontecer na sua vida para você colocar um ponto final em uma situação que até hoje nunca foi resolvida? Você tem que desativar esses traços negativos que lhes foram transmitidos. É uma questão de você ir lá e desligar aquela chave. Eu não vou mais deixar que isso me acompanhe. Tudo tem a ver com atitude. Esse é o poder da decisão. Toda decisão, ela traz mudança, transformação. Ela traz novas experiências, novas circunstâncias. Você não teve nada a ver com o que você hoje está sofrendo. Isso é iniquidade que você herdou. Mas Deus não teria permitido isso se isso fosse afastar você do seu destino. Portanto, você pode quebrar sim esse ciclo negativo e dar início a um novo tempo na sua família. Certa vez, o rei Saul recebeu uma ordem de Deus. A ordem de Deus é de que os amalequitas deveriam ser destruídos. Porém, Saul poupou os animais. Lembra daquela história? Ele poupou os animais e ele também poupou o rei Agag. Deus havia mandado matar todo mundo. Isso eu não sei porquê, né? Depois você vai perguntar para Deus quando você chegar no céu. Mas Deus mandou matar todo mundo naquela guerra. Mas Saul poupou o rei. Falou, não vou matar um rei. Mas Deus tinha dado a ordem para ele. O que aconteceu? Na história de Israel, vocês conhecem, lá no livro de Esther, Mardoqueu, Esther, o rei Assuero, tinha um inimigo de Israel, chamado, quem lembra? Ramã. Lembra do Ramã? Aquele que fez uma forca para enforcar e matar Mardoqueu, e ele tinha convencido o rei Assuero a exterminar o povo judeu. Graças a uma intervenção divina, Esther jejuou, foi para a presença do rei, pediu que ele tivesse misericórdia, e o rei Assuero libertou o povo de Israel. Mas aquele Amã, agora que eu vou te dizer, aquele Amã era descendente do rei Agag. Então a gente não tem noção dos desdobramentos que vão se dar no futuro, por conta de decisões hoje que nós tomamos ou deixamos de tomar. Ou seja, simbolicamente, se Saul, ele tivesse obedecido a Deus, o povo dele não teria corrido esse grande risco de ser exterminado lá no final da história. Inclusive, aquele feriado judaico chamado Yom Kippur, é justamente para celebrar esse dia, quando Deus não permitiu que Amã prosseguisse com seus planos maléficos. Mas tudo isso tinha uma causa. O problema estava lá em Saul. Se Saul fosse um rei obediente a Deus, o povo estava seguro lá na frente. Mas foi o que aconteceu? Não, não foi. Assim, todos nós temos coisas negativas em nossa linhagem familiar que ainda hoje nos assombram. Porém, quando você entrega a sua vida a Jesus, tudo isso é quebrado. Todas essas maldições, elas dão lugar a um tempo novo. É como se Deus, Ele colocasse genes novos em você. É como se fosse os genes da nova natureza, da nova criação de Deus em Cristo Jesus, foram injetados dentro de você, através do Espírito Santo. Ou seja, agora você tem força que você achava que não tinha. Agora você tem a liberdade que você nunca teve, porque a liberdade está no gene de Deus. A força está no gene do Espírito Santo. A saúde, a abundância, a alegria, a vitória, tudo isso faz parte da herança genética que nós recebemos quando recebemos o Espírito Santo. Então, não há mais lugar para maldição, para tristeza, para falta de governo, para imoralidade, mediocridade, para injustiças, e por aí vai, porque Deus, Ele está colocando um ponto de inflexão na sua história, na história da sua família, e esta pessoa que Deus está levantando é você, amém? É você, chamado Finéias. Nós precisamos hoje nos levantar como Finéias se levantou, dizendo, eu sou a exceção, eu sou Finéias.
Será que você pode dizer isso para você mesmo? Eu sou Finéias. Eu sou Finéias. Deus vai me levantar, já está me levantando com essa finalidade. Então, meu querido, minha querida, você pode fazer essa diferença. Escolhas do presente, elas fazem diferença e afetam o futuro. Então toma a escolha certa hoje, a decisão acertada. Não perca a oportunidade que Deus está dando a você. Pode ter coisas na sua linhagem familiar que existem há gerações que você nem tem ideia. Vícios, pobreza e muito mais. E isso vai ficar lá até que alguém um dia se levante para acabar com isso. E aí? Você vai esperar esse dia chegar? Eu estou dizendo hoje, você é o Finéias que Deus está levantando na sua casa. Você é a pessoa que Deus levantou para inaugurar um tempo novo. Você precisa matar esse problema, porque senão esse problema vai continuar matando os seus sonhos, matando a sua liberdade, matando o seu potencial, matando o seu destino. É uma batalha pela sua linhagem. As forças que estão conosco, segundo a palavra de Deus, são maiores do que aquelas que vêm contra nós. Se você se levantar hoje como Finéias, lá onde você está, eu creio e declaro que assim como Deus foi com ele, Deus vai ser assim também com você. Eu creio e declaro que você verá favores como você nunca viu. Eu creio e declaro de que todos os males, problemas, maldições, ciclos negativos serão quebrados em nome de Jesus. E você vai chegar nos lugares altos, você vai alcançar o seu destino e você vai viver aquilo para o que Deus te criou para ser. E se você crê nessa palavra, diga: eu recebo, eu concordo, assim seja, em nome de Jesus.